Pai do Senhor, igreja! Amém. Aleluia! Vamos à nossa aula número 6, módulo Panorama Bíblico. Nós vamos ler o livro de Números. Amém? Números capítulo 1, versículo 1. Na aula passada nós vimos o livro de Levítico. E hoje nós vamos ler o livro de Números. Amém? E vai dizer assim: O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Amém, irmãos? Só esse versículo aí. Nós vimos que no final de Êxodo, Deus mandou que fosse construído o tabernáculo. A presença de Deus encheu o tabernáculo de forma que ninguém podia ficar perto, ninguém podia entrar no tabernáculo, ou seja, tinha a presença de Deus se manifestando no meio do povo, mas ainda não tinham acesso a essa presença, ainda tinha essa separação. O livro de Levítico trouxe a liturgia, né? Trouxe como foi dito, né? O tirar a sandália dos pés, né? Para poder se aproximar da presença santa de Deus. E funcionou o livro de Levítico, porque, como diz em Números capítulo 1, o Senhor falou com Moisés na tenda. Ali já estava Moisés na tenda do encontro, junto com a presença de Deus. Amém? Hoje nós vamos ver o livro de Números, não só isso, né, o cumprimento de Levítico, mas o que o livro de Números nos ensina. Amém? E o livro de Números, em grego, né, da Septuaginta, esse nome Números, né, vem da palavra em grega aritimoi, né, que significa números, que é referente aos censos que são feitos, tanto no começo quanto no final do livro, né, contagem da pessoa, os números de pessoas, de cada tribo, de cada família ali do povo de Israel. Mas em hebraico, o nome do livro não é Números. O nome em hebraico, né? Em hebraico vai ser Bemidbar, eu acho que é isso, tá? Bemidbar, que significa no deserto. No deserto. Ele é muito bom. Ele é a primeira palavra do livro, né? Que do Senhor no deserto chamou Moisés na tenda do encontro. Amém? Ele representa a primeira palavra, mas também representa muito do livro, porque o livro vai falar as peregrinações do povo no deserto. Amém? O autor Moisés data o período que eles estavam no deserto, tá? 1446 a 1406 a.C., tá? Principalmente ali entre o Monte Sinai, as planícies de Moabe, até eles chegarem nas margens do Rio Jordão, né? Para poder atravessar para a Terra Prometida. Amém? Então a gente estudou o livro de Êxodo. Hoje a gente vai iniciar o livro de Números, né? Vendo que Deus chamou Moisés na tenda do encontro, eles já têm acesso à presença de Deus. Então o livro de Números vai falar, né? Primeiro, Deus organiza o povo, né? Ele chama ele para fazer esse censo, contar o povo, organiza as tribos, né? E aí começa a peregrinação no deserto. Amém? Vamos ver o panorama de Números. Do capítulo 1 ao 10, a gente vai ver a preparação para a jornada. 1 ao 10 a preparação para a jornada. Capítulo 1, a gente vê o censo, a contagem dos israelitas, né? Deus ordena que Moisés conte todos os homens aptos para a guerra. Número 2, organização do acampamento. Cada tribo recebe seu lugar ao redor do tabernáculo. O tabernáculo ficava no centro e as tribos iam acampando ao redor, em fileiras, né, em blocos, né? Capítulo 3, separação dos levitas para o serviço, tá? Deus designou os levitas para assistir aos sacerdotes. Capítulo 4, a gente vai ver as funções dos levitas no transporte do tabernáculo, né? Ele dá ordens específicas de como deveria ser carregado, como deveria ser montado, como deveria ser desmontado. Capítulo 5, a prova de infidelidade, tem essa lei, né? É muito interessante essa lei, né? Tem até uma profeta de Deus que está falando muito disso no Brasil, né? Tamires Garcia, ela prega muito bem sobre o julgamento da mulher suspeita, né? Quando o homem sente ciúme da mulher, o que deveria fazer. É muito top, muito profético essa passagem. Está lá em capítulo 5. Capítulo 6 tem a bênção sacerdotal, né? Aquela que muitos dão, né? Na bênção apostólica, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, o Senhor... a gente vai ver essa bênção sacerdotal no capítulo 6. Capítulo 7, oferta das tribos para a dedicação do altar, né? Cada tribo traz uma oferta ao tabernáculo.
Capítulo 8, a consagração dos levitas, eles são purificados e apresentados ao Senhor. Capítulo 9, eles celebram a Páscoa ali no deserto, tá? É a segunda celebração da Páscoa desde que eles saíram do Egito. Capítulo 10, a partida do Sinai pela nuvem, guiada pela nuvem, né? Então, depois que eles terminam de se organizar, foi todo mundo contado, foi dada as instruções de como deveria ser montado, todo dado algumas leis ali. Então, a nuvem do Senhor que estava dentro do tabernáculo se levanta e começa a guiar o povo, e aí eles partem. Isso, capítulo 10. Amém? Isso aí a gente pode chamar que é a primeira parte do livro de Números. Do capítulo 11 ao capítulo 25, a gente vai ver as jornadas, né, as aventuras, os acontecimentos que aconteceram ali durante o deserto, tá? Capítulo 11, o povo acabou de se organizar, já estava murmurando. O povo reclama e Deus envia cordoneiros. Estava reclamando, maná de manhã, maná à tarde, maná à noite, maná cozido, maná frito, maná assado, sopa de maná, aí o povo... Nós do jejum. Então, lembra um pouquinho, né, o jejum de pão e água, né, gente? Então, o povo reclama, Deus envia as codornizes. Capítulo número 12, Miriam é ferida com lepra por falar contra Moisés. Tem essa passagem. Capítulo 13, os espias exploram Canaã e trazem né, o seu relatório, né? 10 trazem um relatório ruim e 2 trazem um relatório bom. Muito interessante essa passagem. Capítulo número 14, Deus decreta 40 anos no deserto, tá? Porque o povo começou a murmurar, o Senhor tirou a gente do deserto, do Egito para morrer aqui no deserto, ou para morrer na mão dos cananeus. O povo começa a murmurar e Deus decreta que eles não entrariam ali na terra, já que eles tiveram medo, e ali decreta os 40 anos, né? Representando os 40 dias que os espias passaram ali espiando, né? a terra. Capítulo 15, o apedrejamento de um homem que colheu linha no sábado, né? Capítulo 16, a terra abre, se engole Corá, né? Mais uma rebelião que o povo fez, querendo tirar Moisés da liderança. Capítulo 17, a vara de Arão floresce como sinal de eleição, né? O povo questiona Moisés, o povo questiona a promessa de Deus, o povo questiona Arão, o sacerdócio de Arão, aí tem esse sinal, né? A vara de Arão floresce. Capítulo 18, os levitas não terão herança na terra do Senhor, né? Ali o Senhor ele fala, né, que os levitas não terão herança, eles terão as cidades, né, dos levitas e tal, e que eles serão sacerdócio, né? Capítulo 19, a novilha vermelha e a purificação. Top essa passagem também, ela tem grande apontamento profético. Capítulo 20, Moisés fere a rocha e Deus impede de entrar na terra de Canaã. Mais uma vez o povo murmura sobre que não tinha água. Moisés se irrita, fere a rocha. Deus fala para Moisés falar com a rocha. Moisés fere a rocha 2 vezes, sai a água. Funcionou, mas ele perdeu a chance de poder entrar na terra prometida. Capítulo 21, mais uma vez, o povo murmura, o povo peca, e aí Deus envia serpentes abrasadoras, né, para ferir o povo, mas aí Deus manda que Moisés levantasse uma serpente de bronze numa haste, e quem olhasse para aquela serpente seria salvo, não morreria, né? Isso aí aponta para Cristo também. Capítulo 22, Balaque, né, o rei né, de Moab, ele contrata um profeta Balaão, né, aquele feiticeiro Balaão, para amaldiçoar Israel, né? Isso daí a gente vai ver capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, tá? Capítulo 22, a gente vai ver o episódio clássico da Balaão e a jumenta, né? Capítulo 23, Balaão, né, ele vai no monte, faz as ofertas, né, vai para amaldiçoar, mas acaba abençoando. Capítulo 24, mais uma vez, ele vai para amaldiçoar, acaba abençoando, e ele ainda profetiza ainda sobre o Messias, né? Sobre a estrela que subirá de Jacó, né? Sobre o cetro que sairá de Judá. Amém? Então era feiticeiro? Ele era um feiticeiro, um profeta feiticeiro. Tipo, ele tinha dom, mas ele não usava para Deus, sim, usava para outras coisas. Ele viu Deus, ele ouvia Deus, ele conhecia Deus. Tá, mas depois que ele viu Deus, ele se converteu. Não.
A gente vai ver também A gente vai ver no próprio livro de Números a consequência do que aconteceu. Na verdade, ele conseguiu, de certa forma, corromper Israel. Ele não conseguiu amaldiçoar, mas conseguiu corromper Israel. A gente vai ver, vai vendo. E também, mais pra frente, no Novo Testamento, a gente vai ver, né, a condenação, né, que eles falam, né, vocês estão sendo condenados porque estão seguindo as doutrinas de Balaão. Balaão é considerado um mau exemplo, né, um exemplo de falso profeta. Tipo assim, tipo que nem Saulo, cara. Mais ou menos. Que Não. seguia a igreja. Não. Saulo começou correto, mas aí ele foi se desviando por orgulho, por soberba. Saúde, irmão. Capítulo 25. Israel peca com as mulheres moabitas. Isso daí, por que Israel pecou com as mulheres moabitas? Porque foi um conselho que Balaão deu Não podia se casar. pro rei. Não. Era prostituição cultual. Era prostituição cultual. Eram sacerdotisas cultuais que seduziram os homens israelenses e eles faziam prostituição cultual. E ali Deus mata muita gente porque traz um juízo muito grande. Até que Finéias, ele trouxe, né, ele vai e traz um exemplo, né? Ele fere, né, o casal que entra na tenda. Enquanto Moisés estava orando, intercedendo para o povo, né, trazendo o juízo de Deus, falando que Deus estava falando, para vocês que vocês estão pecando. Entra um casal numa tenda, Finéias vai lá e atravessa os dois com uma lança, e ali a praga cessa. Amém? Mas isso daí foi conselho de Balaão. Balaão deu conselho para que o rei de Moabe enviasse as mulheres até o povo de Israel para que seduzisse eles, para que eles pecassem. Amém? Isso está lá, ó. Do 26 ao 36 tem um novo censo, né? Capítulo 26, novo censo, segunda geração. No 27, as filhas de Zelofeade pedem herança. 28, Deus reforça as ofertas diárias e as festivas, né? 29, sacrifício das ofertas anuais. 30, votos e compromissos espirituais. 31, a vingança contra os midianitas. Balaão é morto em batalha. Deus decreta que tinha que matar Balaão por causa que ele fez o povo pecar. Capítulo 30. 32, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, né? A tribo de Manassés, né, que seria a metade da tribo de José, pedem terras antes do Jordão. Aí eles recebem algumas terras antes de atravessar o Jordão. Então, algumas tribos receberam a herança antes mesmo de atravessarem o Jordão. Capítulo 33, tem o registro das jornadas de Israel, né? A lista, né? As 42 paradas de do Êxodo, né? Capítulo 34, a divisão da terra prometida, né? O Moisés ele já começa a falar como seriam divididos, né? Capítulo 35, cidades dos levitas e cidades de refúgio, né? Capítulo 36, a confirmação das leis de herança para mulheres, né? Por causa da reclamação lá das filhas de Zelofeade, se não me engano, capítulo 27. E o livro de Números termina aí. É esse o panorama de livro de Números. O que a gente pode aprender? Quais são os pontos principais do livro de Números? Primeiro, Deus organiza o seu povo. Depois que Ele prepara um lugar para a presença descer, Ele prepara o caminho para a gente ter acesso à presença, Ele prepara a peregrinação, organiza. A presença vai ficar no centro, vocês vão acampar. Quando a presença quando a nuvem saía para guiar eles, então a arca ia na frente, o povo era guiado. É isso. A gente pode aprender que a presença de Deus é o centro da nossa vida. Ela é o centro da nossa vida. A presença de Deus é o norte da nossa vida também. Todo o caminho que a gente tem que ir é a presença de Deus que vai primeiro, né? Logo no início, Deus manda fazer um censo para contar os homens aptos para a guerra. Isso é organizado como exército de Deus, pronto para avançar rumo à terra prometida. Cada tribo recebe sua posição ao redor do tabernáculo, mostrando que Deus deveria ser o centro da nossa vida nacional. Além disso, a presença visível de Deus, a nuvem de dia e o fogo à noite, guiava os movimentos do povo. Eles só marchavam ou acampavam conforme a direção divina. Isso ensina a importância na ordem, na obediência, na dependência total de Deus em todas as fases das nossas vidas. Amém? Segundo lugar, rebeldia e consequência. O
povo rebelde, meu, dá raiva do povo. Mas aí a gente percebe que a gente fica com raiva da gente mesmo. Tinha um maná, mas eles reclamavam, maná de manhã, maná da tarde, maná à noite, reclamava da sede, reclamava das promessas, reclamava de tudo isso, né? E Deus trouxe juízo sobre todas essas reclamações, tá? Então a gente tem que entender, né, que com Deus a gente não é brincadeira. Deus, ele nos traz a provisão, a gente tem que confiar que Deus é nosso provedor. Eu preguei sobre isso, né, quando eu preguei da última vez, né, sobre a vida de Jó, né? Jó lamentou, né? E às vezes Jó, ele lamentou até de um jeito que não deveria, né? Um maldito dia que eu nasci, né? Por isso que nós temos o Espírito Santo, né? Que a gente não ora como convém, mas o Espírito Santo geme, né? A nosso favor, ele intercede, né? Mas ali no deserto a gente vê que não era nenhuma lamentação, era uma murmuração, era uma crítica a Deus, né? Deus nos tirou do Egito para nos matar aqui. Será que no Egito não tinha covas suficientes? Por isso que trouxe a gente no deserto, para a gente ser enterrado aqui no deserto? Então o povo murmurava grandemente. O importante da nossa vida, gente, a gente vai passar por tribulação, a gente vai passar por momentos difíceis, mas a gente confia em Deus. Ainda que você tenha que chorar, ainda que você tenha que lamentar, que essa lamentação não se torne uma murmuração ou uma blasfêmia contra Deus, tá? Então teve, né, esse decreto de Deus, né, de 40 anos no deserto, representando, né, a passagem de uma geração para outra, né, o número 40, né, é um número de recomeço, e também trazendo uma referência, porque os espias passaram 40 dias na terra, espiando, e eles iam passar 40 anos sem poder entrar na terra. Amém? Amém. Vamos dizer, é um segundo ponto importante. Temos também a rebelião de Corá, né, de Datã, Abirão, que se reuniram, né, para tentar destituir Arão, Moisés da liderança ali, do sacerdócio, e Deus, ele traz juízo sobre essas pessoas, porque a gente tem que confiar naqueles que Deus levantou como liderança na nossa vida. Sem rebelião, a gente pode questionar, a gente pode perguntar, a gente pode conversar, mas se Deus levantou, confia na liderança que Deus colocou na sua vida. Se tiverem no erro, Deus vai trazer juízo sobre eles. Mas se a gente trazer rebelião, o juízo vem sobre nós. Amém? Amém. Serpente de bronze, irmãos. Muito top essa passagem. Fala da rebelião que o povo fez, do pecado. Deus traz serpentes abrasadoras, né, que mordiam eles, que picavam eles. As pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam ficando enfermas por causa daquelas serpentes. Mas então Deus traz um símbolo, né, uma salvação para eles. Que a serpente tinha que ser levantada, que Moisés fizesse uma serpente de bronze e levantasse numa haste. Isso daí aponta para Cristo, né? Jesus vai dizer, né, em João capítulo 3, versículo 14 e 15, né? Assim como a serpente foi levantada no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado. Que assim como nós olhamos para Cristo hoje, somos salvos, aquele povo que olhava para a serpente era salvo da morte ali no deserto. Amém? Legião de Corã, serpente de bronze. E Balaão também, é muito importante a gente ver, né? É interessante que o povo em rebelião contra Deus lá embaixo, lá no deserto, nas planícies, o povo pecando contra Deus, o povo murmurando contra Deus, Deus trazendo juízo contra o povo, mas então um rei se levanta, contrata um feiticeiro, contrata o Balaão, né, o profeta, para que ele amaldiçoasse o povo, e Deus mesmo assim protegendo o povo. Deus mesmo assim protegendo. Aquele povo merecendo um juízo, mesmo assim Deus não deixou que a maldição sobreviesse sobre aquele povo, né? Lembrando, né, a promessa, né, que Deus fez a Abraão, né? Abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Aqui a gente vê, né, o desenvolvimento, né, das promessas de Deus. E mais do que isso, né, Balaão, ele teve que abençoar o povo, tentando amaldiçoar, teve que abençoar, ainda profetizou sobre o Messias. Amém? Amém. Conclusão do livro de Números.
O livro de Números registra a longa e difícil jornada de Israel no deserto, entre o Egito e a Terra Prometida. Ao longo dessa caminhada, vemos o cuidado e a fidelidade de Deus, mas também a dura realidade da rebeldia humana. Apesar de tantos sinais e milagres, a geração que saiu do Egito se mostrou incrédula e desobediente. Como consequência, pereceram no deserto sem entrar em Canaã, conforme o juízo de Deus. Entretanto, Deus, em sua graça e fidelidade, levantou uma nova geração, filhos daqueles que morreram no deserto, para dar continuidade ao seu plano. Essa nova geração precisava ser preparada, aprender a confiar, a obedecer e viver como um povo santo na terra que receberiam. Assim, Números se encerra com Israel nas campinas de Moabe, às portas da terra prometida, prontos para receber novas instruções. Mas isso, por enquanto, é o livro de Números, tá? Essas instruções, esse direcionamento, a conclusão do que a gente vai ver, né? O desenvolvimento das promessas de Deus, a gente vai ver nos próximos livros. Por enquanto, esse é o livro de Números. O próximo livro é o livro de Deuteronômios. Amém, irmãos? Essa é a aula de hoje. Deus abençoe a todos.